Essencial ao verdadeiro sucesso é uma autoimagem positiva e realista. Mas durante o curso de um dia qualquer, somos expostos a influências negativas. Por todo o decorrer de nossas vidas, com frequência, abrigamos autoimagens prejudicadas. Desejamos libertar-nos, descobrir nossos potenciais completos, mas não podemos. Maior do que nosso desejo de expansão é a necessidade de sermos coerentes com nossas pobres autoimagens. Insatisfeitos com o que somos, tentamos imitar os outros. No início do meu ministério, poucos sermões meus tinham sucesso. Minha autoimagem de pregador era baixa e minha frustração crescente. Primeiro, eu queria ser como Billy Graham. Ouvia muitas vezes seus sermões e até mesmo cheguei a decorar alguns. Quando eu pregava em minha igreja, tentava falar como ele. Começava meus sermões dizendo: Senhoras e senhores, mas ao chegar à metade do sermão, minha respiração era difícil e estava completamente exausto. Percebi que não podia ser igual a Billy Graham. Em seguida, decidi que desejava ser igual a Oral Roberts. Tentava pregar com o seu estilo dinâmico e peculiar, esperando resultados similares em minha congregação. Mas nada acontecia. Sentia-me completamente desanimado. Deus, orava eu, desejo ser igual a Billy Graham ou igual Oral Roberts. Por favor, ajuda-me. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração: Meu filho, preciso somente de um Billy Graham e de um Oral Roberts neste mundo. Desejo que você seja o primeiro e único Paul Yong-cho. O mesmo acontece com todos nós. Deus fez cada um de nós uma criatura única, cada um com uma autoimagem individual. É nossa responsabilidade edificar essa autoimagem, explorar e desenvolver os potenciais dados por Deus. Há, contudo, obstáculos nos quais devemos ter consciência se desejarmos desenvolver-nos por completo. Um dos obstáculos é o hábito contínuo da autodepreciação. Muitos rebaixam-se a si mesmos, apontando suas incapacidades. Podem ter desejo intenso de entrar em um campo específico, mas a depreciação constante de suas capacidades impede-os continuamente de fazê-lo. Passam a vida em mediocridade, jamais se tornando o que poderiam ter sido. Outros são impedidos por um senso de falsa segurança. Embora possam estar insatisfeitos consigo mesmos, temem mais o perigo do que o risco. Na privatividade de suas mentes, raciocinam: tenho um bom emprego, um bom negócio. Embora às vezes penso que poderia ser mais, é melhor ter segurança. É melhor me conformar com o que eu sou agora e ficar contente. Para alguns, a competição é um obstáculo. Seu maior medo é o fracasso. Seu maior inimigo, eles mesmos. Vivem a vida tranquilamente, jamais compreendendo a aventura de viver. Para a maioria, o maior inimigo de uma autoimagem sadia é a memória viva de detalhes de fracassos passados, culpa e condenação. Às vezes, essas pessoas negam a si próprias a cura de suas recordações, por se sentirem mais à vontade com suas acusações do passado do que com as aspirações do futuro. Não importa o que lhe esteja impedindo o desenvolvimento de uma imagem positiva, você pode vencê-lo colocando em ação os 5 passos seguintes. O passo número 1. Use a imaginação. Muitos sofrem por causa de uma maneira negativa de pensar.
Acham que seu estado físico é sem esperança, que são fracassos em seus negócios ou que ninguém os ama. Deus opera através da imaginação do homem. Enquanto a pessoa permitir que pensamentos negativos lhe dominem a mente, o próprio Deus é impedido de ajudar tal pessoa, porque a imaginação, no que diz respeito ao controle individual, é ainda mais forte do que a força de vontade. Certo ex-alcoólatra não bebia havia 6 anos. Num dia quente de verão, ele começou a sonhar acordado, imaginando quão gostosa seria uma cerveja. Além disso, uma só não seria mal nenhum, raciocinou ele. Foi a um bar e tomou uma garrafa de cerveja. Desde esse dia voltou a seu antigo hábito. Se ele não tivesse permitido que a imaginação o levasse para o sonhar acordado, teria sido salvo da autoimagem de alcoólatra. Conheci uma mulher muito gorda, que se tratava com vários médicos em diversos hospitais. Experimentou variados tipos de remédios e muitos métodos. Ajudaram-na um pouco, mas os resultados nunca foram duradouros. Com o tempo, ela se tornou profundamente deprimida e comia constantemente. Então ela decidiu mudar sua autoimagem usando a imaginação. Começou a visualizar a si mesma como esbelta. O apetite logo começou a diminuir, perdeu peso e agora é esbelta. A Bíblia nos ensina a importância de usar a imaginação. A história de Adão e Eva é um exemplo disso. Eva foi tentada por Satanás a comer do fruto da árvore proibida, permitindo que as palavras de Satanás lhes enchessem a mente e dominassem a imaginação. Ela ficou a olhar para a árvore e a pensar quão agradável era. Então desenvolveu um tremendo desejo de comer do fruto proibido. Apesar de sua forte força de vontade, ela foi atraída para o futuro, comeu e deu dele a Adão, seu marido. Com este ato, visualizado na imaginação de Eva, Adão e Eva caíram. Com o pecado, desenvolveram a autoimagem do homem decaído. Foi somente mediante a vida sem pecado, morte e ressurreição de Cristo, o segundo Adão, que se fez provisão completa para que o homem fosse restaurado a uma autoimagem sadia. Se você deseja mudar sua autoimagem, comece mudando a imaginação. Sugiro que você ponha a imaginação na bênção tríplice de Deus mencionada neste versículo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Aqui Deus apresenta uma bênção tríplice que deseja que você tenha. Deus deseja que você seja próspero no reino espiritual, físico e material. Tendo por base esta passagem, imagine a si mesmo crescendo em sua vida espiritual. Imagine seu negócio tornando-se próspero. Imagine seu corpo sendo tocado pelo poder curador de Deus. Visualize a si mesmo sob esta bênção tríplice, concedida pelo poder de Deus. Deixe que sua mente descanse nestas coisas e Deus começará a criar uma autoimagem renovada para você. O segundo passo é: estabeleça uma nova identidade. Se você se identificar com uma baixa autoimagem, continuará a considerar-se deficiente. Você não apenas deve usar a imaginação a fim de mudar seu autoconceito, mas também deve utilizar a mente no esforço para estabelecer uma nova identidade. Identidade livre de autodepreciação, de falso sentimento de segurança, da memória e temor do fracasso, livre de culpa e condenação. Pode parecer impossível localizar o ponto focal de tal identidade, mas com Cristo todas as coisas são possíveis, meus irmãos.
Ao fixar nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, podemos tornar nossas identidades criativas e vitoriosas. Sei disso por minha própria experiência. Nasci na Coreia durante a ocupação japonesa. Nossos vencedores orgulhavam-se de sua origem e continuamente degradavam a herança coreana. Até mesmo em nosso próprio país éramos considerados cidadãos de terceira classe. Nossa população toda sofreu de um alto conceito nacional baixo. Quando eu estava no ginásio, meu país foi invadido pelos comunistas, uma invasão marcada pelo começo da Guerra Coreana. A guerra levou o pouco que tínhamos e minha família vivia em extrema pobreza. Houve dias em que a refeição seguinte era uma grave incerteza e noites quando a doença enchia meu corpo de dores. Mas quando aceitei Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, imediatamente soube que eu era diferente. Eu era o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falava com Deus como se ele fosse meu amigo íntimo. Daí, comecei a desenvolver uma tremenda atitude positiva para com meus próprios pensamentos, minha vida e minha autoimagem. Mediante a fé em Jesus Cristo, elevei-me acima da pobreza de minha situação física, mental e espiritual. Adquiri uma nova identidade. Descobri que o tornar-se cristão significava receber uma nova nacionalidade. Pode ser que você seja cidadão inglês, francês, alemão ou brasileiro. Eu sou cidadão coreano. Mas quando colocamos nossa fé em Cristo, cada um de nós se torna cidadão do reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Minha nova identidade em Cristo significava que eu tinha uma nova posição. A maioria pensa que nós, os crentes, não passamos de pessoas comuns que buscam algo melhor. Quando nos tornamos crentes, cessamos de ser comuns. Pela graça de Jesus Cristo, você e eu estamos assentados nos lugares celestiais. Embora fisicamente vivamos em nossos países e espiritualmente, estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 2,6. Com minha nova identidade, também descobri que tinha um novo tipo de vida. Ao nascermos como seres humanos, recebemos natureza humana. Agora somos destinados a gozar da vida divina por toda a eternidade. E esta é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo tem apenas a vida natural. O crente também tem a vida de Deus. Se você basear sua nova identidade no temporal, será desapontado. Cristo oferece-lhe muito mais, uma nova nacionalidade que lhe dará orgulho e confiança, uma nova posição de segurança e oportunidade para a aventura criativa, uma nova vida com pecados perdoados e culpa e condenação apagadas. Venha a Cristo e estabeleça uma nova identidade, a qual você pode desenvolver para a eternidade. O terceiro passo é: fixe metas definidas. O homem é um organismo buscador de metas. Sua personalidade é controlada não tanto por suas realizações passadas e ambiente presente, como por suas metas futuras. Tenho aconselhado dezenas de milhares de pessoas, a maioria das quais enfrentam o fracasso. Não tiveram metas definidas em suas vidas e realizaram pouco de substância. Uma vida não focalizada é uma vida desperdiçada, e uma vida desperdiçada está exposta à autoimagem baixa. Se você não tiver metas, onde focalizará suas habilidades? Como você dirigirá sua vida?
Mas se fixar uma meta orientada por Deus, você terá sucesso. Esse sucesso poderá ser grande ou pequeno, mas ainda será sucesso. Você deve ter metas definidas em seu viver cotidiano. Pela manhã, escreva a meta que deseja alcançar nesse dia. Escreva uma meta anual. Deixe que sua vida se concretize e focalize totalmente nessas metas. Então, à medida que você buscar a Deus segundo seus objetivos, sua autoimagem é influenciada e melhorada. Suas realizações transformar-se-ão em meios para a construção de um autoconceito mais elevado. Dizem os cientistas que, durante a vida toda, usamos 10% de nossa capacidade mental. De modo que durante sua vida, você também precisa de uma meta definida, última e eterna. Essa meta eterna é a vida eterna no céu por meio da fé em Jesus Cristo e uma vida na terra para a glória de Deus. Essa deve ser sua meta última e eterna. Embora você tenha êxito em tudo o que você fizer, negócios, política, escola, sociedade e família, se não possuir uma meta última e eterna, jamais terá a satisfação necessária de uma autoimagem sadia. O ponto 4 é: fale palavras positivas. Muitos usam a linguagem diária de modo promíscuo. Isto é muito perigoso, meus irmãos. A palavra falada é o material básico para o qual Deus criou o universo. Deus deu-nos a capacidade de falar e expressar-nos com palavras. Pela palavra falada, criamos nosso universo de circunstância. A maioria pensa que vivemos nossas vidas pelas aparências, mas isso não é verdade, meus irmãos. Por meio da palavra falada, você cria uma imagem de êxito ou de fracasso. Permita-me exemplificar o poder da palavra falada. Eu poderia dizer: faz muito frio hoje. Está frio que a água encanada se congelou e há gelo no telhado. Imediatamente você forma uma imagem de um dia frio de inverno. Você quase pode ouvir o vento frio assoprar. Quase pode ver a neve cair ao seu redor. Essa imagem pode ser tão viva em sua mente que você começa a imaginar onde foi que deixou o casaco de inverno ou onde guardou o seu suéte de outono. A seguir, deixe-me dizer: está extremamente quente hoje. Está tão quente que mal posso suportar as roupas sobre o corpo. A sua imagem do dia muda e você pode quase sentir o sol quente, o ar da sala morno e abafado. Sua respiração se apressa e você sente sede de água fresca. Falei acerca do mesmo dia, mas minhas palavras foram diferentes, como foram suas imagens desse dia. Cristo compreendia o poder da palavra falada. Ao encontrar-se Jesus com Simão, ele mudou-lhe o nome para Pedro. Em hebraico, Simão significa cana e indica uma personalidade levada pelo vento, alterada por opiniões insólitas. Pedro, porém, significa rocha. Apresenta a imagem de alguém estável, não dobrável e de quem podemos depender. De modo que todas as vezes que chamassem o nome Pedro, uma afirmação positiva de um autoconceito mudado era impregnada em sua mente. Ele já não era a cana dobrável, mas a rocha firme. E toda vez que ele dizia seu próprio nome, afirmava uma autoimagem positiva. Pedro, 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 rocha, rocha, rocha. Não é de surpreender que Pedro se tenha tornado um dos apóstolos de Cristo mais estáveis e dignos de confiança. Todos nós, ocasionalmente, somos desapontados, mas jamais devemos permitir que os desapontamentos despertem palavras negativas de ressentimento e raiva, palavras que levam à autocomiseração e depressão e a autoconceitos sombrios.
Melhore sua autoimagem com palavras positivas. Deus prometeu-nos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8:28. Conhecendo a promessa de Deus, você pode falar positivamente. Você pode estar em uma atitude de louvor a Deus, ainda na situação mais difícil. Portanto, guarde suas palavras e leve sua autoimagem para as alturas dos lugares celestiais. Em quinto lugar e último, exerça fé positiva. Mas muitas vezes não é suficiente dizer palavras positivas. Você também deve exercer fé positiva na autoimagem que visualizou em sua imaginação. Como pessoa com nova identidade, você deve expandir-se em uma vida de fé, confiante nas metas definidas que fixou. Todos nós nascemos com certa quantia de fé humana. Se os gênios não tivessem fé em si mesmos, não poderiam conseguir grandes realizações. Há também o caso de estudantes medíocres que não se saem bem na escola, mas de alguma forma, depois de se formarem, alcançam realizações brilhantes. Esses ex-alunos puseram sua fé em ação e, com a confiança em uma autoimagem elevada, exibiram capacidades notáveis. O mesmo é também verdadeiro no nível espiritual. Para melhores resultados e os únicos que realmente duram, a fé deve estar ligada com a de Deus. A obra de Deus é a fé, pois Ele pode criar qualquer coisa nesta vista. Se você colocar sua fé na de Deus, a fé dele criará habilidade e poder divinos em você, capacitando-o a melhorar e conservar sua autoimagem sadia. Se você deseja melhorar sua autoimagem, comece utilizando a imaginação. Visualize ideias positivas. Estabeleça uma nova identidade baseada em Cristo e você descobrirá uma nova nacionalidade, uma nova posição e um novo tipo de vida. Jamais negligencie a colocação de metas definidas e a importância de falar palavras positivas. Acima de tudo, exerça sua fé positiva. Permita que Deus melhore sua autoimagem e você se tornará uma luz brilhante para um mundo escuro e necessitado. Que Deus te abençoe grandemente. Que palavra poderosa! Que você possa ser restituído na sua autoimagem, que você possa alcançar o sucesso. Eu convido você que chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito aqui, em nome de Jesus, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui. Todos os dias são postados vídeos maravilhosos para abençoar você. E que Deus te abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Ao receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe no instante a vida de Deus e nesse mesmo instante seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente e seus pensamentos devem ser renovados segundo seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda de tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras remas conhecidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita
não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-lhe dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: Filho, você está tentando me perguntar alguma coisa. Ele sorriu. Pai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva? É claro que não vou ficar com raiva, assegurei-lhe. Vamos, diga. Bem, pai, continuou ele, o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação? Quando foi que eu menti? Perguntei. Ele sorriu. Já o ouvi, pai, dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação. Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? Filho, disse eu, sente-se aqui e diga-me quando foi que eu disse uma mentira. Papai, tantas vezes o Senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o Senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o Senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o Senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o Senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é, pai? Não tenha receio de me dizer a verdade. Sou seu filho. Não vou contar para os outros. Como ele era tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. Senhor, orei, preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a esta jovem mente meu relacionamento contigo? Subitamente um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo: Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu seus pensamentos? Ele ficou em silêncio por instantes. Nunca vi meus pensamentos. Então você tem a cabeça vazia, respondi. Você não tem pensamentos. Não, pai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos. Mas ressaltei, eu nunca vi os seus pensamentos, meu filho. Como é que o Senhor poderia ver meus pensamentos? Perguntou ele. Eles estão em um lugar no meu cérebro e o Senhor não pode vê-los. Bem, então disse eu ao meu filho, embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem? É claro, papai, respondeu ele. Bem, expliquei. Encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo. Filho, o que é o verbo ou a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e acenou com a cabeça, concordando. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não mais eu,
mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Com o que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respira o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena devida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra, ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento e se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento, para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge do seu espírito interior. A fé vem pela cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhes aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz fé. Através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você siga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. E o primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo, andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular, que ao ver o marinheiro, um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou o Cristo, não tenhas medo." Pedro gritou: "Se és tu, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus, e seu pensar foi renovado.
Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre as águas, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, imediatamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensamento, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molhavam-se com a espuma. Deu passo sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou a seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É-me impossível fazer isto. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isto impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens também será sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se você pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e que não tem valor nenhum. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensamentos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo ele se opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrer lentamente. Então o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo toma-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando sem ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava culpado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou, e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não
negligencie em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo. De modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, de maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30, desafios a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente de maneira tradicional, exortos. Não sejam levados pelos pensar e ensino do pastor David Cho. Vão pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Revolucione sua vida de pensamento. Expanda sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então eu vejo resultados. Não intervenho em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E, imediatamente, este método positivo que trabalho com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pela necessidade de cerca de 50 mil membros adultos, tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente, a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também haviam mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se a tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio, e as mulheres e crianças começavam a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo este povo está com fome. Alimente-o. Filipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar este acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar este povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para a sua comissão. Os escolhidos serão discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão como relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse estas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão, e depois de Filipe ter lhe dado a palavra, diria: Você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas aqui.
Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavalheiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte desta multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Filipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o senhor está louco pensando alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isto também. Um terceiro cavalheiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para este povo de uma vez só? Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma por essas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Então outro discípulo falaria. Desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como vem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos, dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe juntaria a informação conseguida. Mas esta informação seria somente de natureza negativa e impossível. Informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Filipe então iria informar Jesus, mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Você perdeu o juízo. Mas André não lhe deu resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isto não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Cristo. Então Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicando-os, e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe, falam somente acerca do impossível, clamam que estamos num deserto, e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola pertence você? Sei que muitos vão à escola e universidade diferentes. Mas a que escola pertence você no que diz respeito à sua vida de pensamento? Você pertence à escola de Filipe ou à escola de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira. De modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não podia construir a igreja. Mas em meu coração Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com os anciões e diáconos. Disse-lhe que construísse a igreja. Senhor, respondi, sabes que não tenho com o que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou ao meu coração. O que você tem que poderia dar pessoalmente? Em meu coração, sabia o que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não me peça que eu faça isso. Casei-me com 30 anos de idade e todos estes anos
Tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: venda a sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé. Oh Deus, isso é terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. É o lugar onde cria os filhos. É o lugar onde constrói sua vida. É uma posse preciosa para ela. Por isso temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite, eu trouxe presentes à minha esposa para agradá-la. Por que você está me dando presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Ó, louvado seja o Senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa, você torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, disse: querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse: conte-me. Vamos construir uma enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas, disse-lhe. Vai custar $5 milhões. E estive orando a esse respeito, e o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos, e esses 5 pães e 2 peixinhos são nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois, olhando-me dentro dos olhos, disse: esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nesta casa. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então fui ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: ó Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo: não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Então ela trouxe a escritura da casa e juntos pegamos essas escrituras e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos com o André, que, embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Yeouido. Esta propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno estavam construindo edifícios do governo e somente permitiria ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram um pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: a que denominação pertence o senhor? Assembleia de Deus, respondi. O senhor quer dizer aquela onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta? E oram pelos doentes e falam em línguas estranhas?
Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso. Esta igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição. Fiquei alegre no coração. Contudo, pois isto me daria a desculpa de não construir a igreja, voltei ao Senhor em oração. Senhor, tu ouviste o que ele disse. Não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor toda a desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta. O Espírito Santo respondeu dizendo: quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção? Então não tenho de fazer a inscrição? Perguntei. Meu filho, respondeu ele, você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e da fé. Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então em meu coração a sabedoria do Espírito Santo disse: vá e descubra quem está a cargo do projeto do desenvolvimento desta ilha. Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Depois descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la, orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então começou a assistir à minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a esta senhora que trouxesse a sua nora para a igreja, dizendo-lhe: sua nora tem de ser salva. Assim ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Então comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo: se conseguir a esposa, sei que conseguirei o marido. Por isso, lhe dei a instrução: você tem de trazer seu marido para a igreja. Mas ele é ocupado demais, respondeu ela. Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o para a igreja. Quando afinal ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava em verdade pregando para ele. E miraculosamente ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte ele entrou em meu escritório. Pastor, o senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Ioldo. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levássemos nossa igreja para lá. Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo deu-me a impressão que eu devia dizer não. Mas argumentei. Não dei o duro para isto. Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi: não, senhor vice-prefeito. Para levar a igreja seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos 3 ou 4 acres de terra. Isso custaria mais de 5 milhões de dólares. Acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna, e eles nem mesmo aceitariam minha inscrição. Ele sorriu e disse: acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dê-me a resposta depois de uma semana, para que eu desencuba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta do meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo Senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja compre o terreno a crédito. Então o Espírito Santo disse-me ao coração:
grite. Senhor vice-presidente, disse eu, aceito. Deus impedir-me de dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Logo depois lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos de minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um pequeno projeto, será testada de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testada de uma maneira muito grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardins de rosa. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus prova sua fé. Até este ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André e com grande fé orava por cada problema que ia surgindo. Mas então o dólar foi desvalorizando e o construtor reincidiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não podia receber o meu salário. Então a companhia tentou processar-me porque eu não podia pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após outra. Conta de luz, de esgoto, conta de construção. Contas empilhavam-se sobre minha escrivaninha, mas eu não tinha dinheiro com o que pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Ninguém quer ficar num barco que se afunda. E eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado, no 7º andar do complexo de apartamento da igreja. Não tínhamos águas encanada nem aquecimento, e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia para o apartamento vazio, e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimentos, e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo, logo me tornei um discípulo de Filipe. Disse a mim mesmo, sim, cometi um erro. Eu nunca deveria ter acreditado em Deus dessa maneira. Devia ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. A coisa toda a respeito da fé é falsa. Todas as vozes que eu ouvi em minha vida de oração devem ter sido vozes da minha própria consciência e não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração de mim mesmo. As pessoas começaram a deixar minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvida a meu respeito. Tudo parecia impossível. Eu estava cansado e com fome. É isso aí, disse eu. É o fim. Esta é assim chamada vida de fé. Vou pôr fim à minha vida. Vou matar-me, continuei. Vou morrer. Mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos estes anos, e pelo menos devia receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isto, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou suicidar-me. Mas, por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. E enquanto eu orava, ouvi uma voz que me dizia: você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Você vai permanecer covarde? Ou você é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou: não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos dos seus membros que confiam em você. Você tomou o dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhões de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio. Você causará uma reação em cadeia. Por causa da sua covardia, muitos perderão a fé.
terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Estas palavras derramaram-se em meu coração. Caí de joelhos chorando. Ó Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar. Precisa ter todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saldadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o meu escritório. Ajoelhei-me e clamando chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se entre o povo. Subitamente, experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim teve início um grande movimento chamado Salvemos Nosso Pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento, mas as pessoas começaram a lotar, os milhares. O primeiro andar da igreja inacabada, milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida. Clamavam e oravam. Salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Então Deus começou a mover-se. A senhora cortava seus longos cabelos, trazia no altar a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio à plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: pastor, quero vê-lo sair desta situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Quero fazer algo, mas não tenho dinheiro. Eis tudo o que tenho: esta velha tigela, esses 2 palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado. Senhora, disse eu, não posso aceitar essa oferta. É tudo que a senhora tem. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições. Não os posso aceitar. Ela começou a chorar dizendo: será que Deus não aceitaria este presente de uma velha que está a morrer? Será que ele não aceitaria? Será que isso não poderá ajudá-lo muito? Sei que isso não poderá ajudá-lo muito, mas desejo dar algo. Subitamente, um industrial levantou e disse: pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 pela tigela velha, 2 palitos e uma colher. Isso acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de 1 ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O que é mais espantoso, em menos de 1 ano tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também consegui os $5 milhões para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor. Que pensar em termos de milagres é ter pensamentos que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé tudo vai fluir facilmente e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal não acontece. Veja Abraão, ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos, José por 13 anos e Moisés por 40 anos.
Os discípulos de Jesus passaram por tribulações e tentações toda a sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou algum mês de tribulação. Não deixe cair as mãos em derrota, clamando: "Oh, onde está Deus?" Deus está sempre presente, sempre testando. Às vezes Deus deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. Às vezes, enquanto está sendo fortalecido, quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se firmar-se na palavra de Deus e tiver fé, então Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar este ponto, contarei outras de minhas experiências. Certa vez assinei um cheque de $50.000 com data adiantada. O cheque devia ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar todos os fundos de todas as fontes possíveis, mas não consegui nem um centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava: "Ó Deus, gastei todo o meu dinheiro, mais do que eu tinha. Tomei dinheiro emprestado de muita gente. Pai, para onde irei? Não tenho lugar algum para ir." Continuei a orar. O relógio marcou 1 hora, 2, 3. Minha esposa perguntou: "Querido, você ainda não conseguiu o dinheiro?" "Não", respondi. "Você não sabe que o último avião sai de Seul às 4 horas? Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos." "Não posso fazer isso. Não posso evitar minha responsabilidade", disse-lhe. "Não posso fugir. E se o fizer, mancharia o nome de Jesus Cristo. Prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia, a fugir do país." O banco fechava-se às 6 e já era às 5. Estava desesperado. Não podia ficar sentado nem de pé. Ficava a andar para cima e para baixo como um leão enjaulado. Orei de novo: "Ó Deus, por favor, vem ajudar-me." Subitamente o Espírito Santo fez que uma ideia fluísse através de minha mente. Eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de $50.000. "Pai", respondi, "devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanto a cabeça que devo ter sobrecarga demasiada. Não tenho nada para dar em garantia ou hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito. E tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de $50.000? E isso não faz sentido algum." Mas o Espírito Santo insistia: "Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural percebida pelos homens. Vá e faça o que lhe digo." Chamei meu tesoureiro: "Senhor Park, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente." Ele olhou para mim e começou a rir. "O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é dia 31 de dezembro. São 5 horas e o senhor não tem encontro marcado com ele. E deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhum avalista, nem garantia de ninguém. Não preenchemos nenhum formulário. É loucura. Eu não vou com o senhor. Se o senhor deseja passar por bobo, que vá só. Eu não vou." "Está bem", disse-lhe. "Vou com a mente renovada. Você fica com a sua mente tradicional." Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas consegui entrar em uma vaga e estacionei o carro. Entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretária dele estava cheio de gente. "Querido Espírito Santo", disse eu, "vim até aqui. Por favor, dá-me mais instruções." O Espírito Santo respondeu: "Ande corajosamente. Seja audaz. Haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a ninguém mais, mas entre direto no escritório do presidente."
de modo que me fiz de valente e caminhei com toda resolução. A secretária me viu e disse: Senhor, aonde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo: Quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é o seu nome? De repente tive uma inspiração. Venho da parte da mais alta autoridade, respondi. Eu queria dizer que vinha da parte de Deus, mas ela entendeu que eu vinha da parte do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado de a parte mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude, tornou-se toda amabilidade e me disse: De da parte mais alta da autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse: Deixe-no esse senhor passar. Ela mesmo levou-me à frente de todos os outros, até o escritório do presidente. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora o que devo fazer? O Espírito Santo veio sobre mim, assim como tinha vindo sobre outros homens de fé, e senti-me forte e audaz. O Espírito Santo continuava a repetir: Você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como o grande personagem que é. Assim entrei ousadamente, sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou, veio para mim com a mão estendida, perguntando sorridentemente: Que tipo de negócios o senhor tem? Com que propósito veio? Será que o conheço? Não respondi a essas perguntas, mas disse: Senhor, vim aqui com um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor. Um favor? Perguntou ele, estranhando. Sim, se o senhor me fizer um pequeno favor, posso trazer-lhe 10.000 contas novas para o princípio do ano. Disse-lhe. 10.000 contas novas? Exclamou ele. Apanhe o telefone e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10.000 membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos se transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Far-lhe-ei esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno. Ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados, o presidente dirigiu-se a mim dizendo: Qual o favor que posso prestar-lhe? Dê-me um cheque de $50.000, disse-lhe. Não tenho tempo de preencher todos os papéis, mas o senhor é um homem de negócio e eu estou no negócio do rei. Muitas vezes, um homem de negócio assume um grande compromisso sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas, mas quando se trata de grandes negócios, passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o negócio seja coroado de êxito. Se o senhor for um grande homem de negócio, e creio que o seja, então fará isso por mim. O presidente chamou o vice-presidente que disse: O senhor não pode fazer isso. Estará colocando o pescoço na guilhotina. Não são simplesmente $5.000, são $50.000. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer, interrompi, então tenho outros lugares onde ir. Eu podia fazer esse favor ao banco de Shu Henk. O homem assentou-se sacudindo a cabeça. Então disse: Senhor, tenho um sentimento estranho. Nunca senti esse tipo de emoção antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto de sua ousadia e de sua fé. Ao assinar este cheque, estarei colocando toda a minha carreira e vida em suas mãos. E será a primeira e última vez que o farei. Mas desta vez exporei meu pescoço. Traga-me um cheque de $50.000. Disse ele ao vice-presidente. Confio que o Senhor cumprirá sua promessa, disse-me ele enquanto preenchia um cheque de $50.000 de sua conta pessoal. Ao sair do escritório, com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha
3 metros de altura. Uma vez mais eu estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 6 horas, enquanto o banco se fechava, e me salvei. Muitas vezes Deus opera até o último instante. Uma vez que você renove sua mente e aprenda a andar com Deus, então deve persistir até o último momento. Não se deixe apavorar. Renove sua vida de pensamento. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro-texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la. Esta é uma pregação com a qual você pode renovar a sua mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha, de modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra, Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização da enfermidade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é o seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é sua vitória. Se duas pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar os tipos de consciências de Deus à sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente, assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamentos. Por meio da oração, produza fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Ore somente para o Senhor. Embora não possa sentir nada, embora possa não tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos. Pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas da palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamentos. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e a uma consciência de abundância. Isso dá-lhe o fundamento do qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando por completo. Então você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto de a lei de pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a trabalhar abundantemente em sua vida, mas será por seu meio de renovação de seus pensamentos. Você deve ler a Bíblia, não a ler por costume ou prescrição religiosa. Não ler a Bíblia propondo novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar, portanto, toda a ordem de seus pensamentos, para renovar totalmente sua vida de pensamentos. Encha o seu pensamento com a palavra de Deus. Então Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer por seu intermédio grandes coisas para a sua glória. Deus abençoe a todos. Esse foi o término aqui desta série. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar as notificações. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em o nome de Jesus. Nos vemos nos próximos. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. A história que eu começo com vocês hoje é de uma mulher de pouco mais de 20 anos de idade, que trabalhava num escritório. Proveniente de uma família de classe alta, era educada, calma, boa, e como se isso não bastasse, sua aparência era bastante atraente. Mas a partir de certo momento em sua vida, por motivo que ninguém imaginava, seu semblante mudou. Passou a falar menos, não se encontrava mais com os amigos e permanecia trancada em casa, mostrando-se sempre preocupada. Diante da mudança tão súbita, seus colegas começaram a ficar apreensivos. Passado aproximadamente um mês, ela voltou de longas férias com um sorriso, parecendo outra pessoa. Embora seu aspecto físico não tivesse mudado muito, sua atitude era diferente. Já não mostrava um semblante de preocupação. Havia se transformado numa pessoa alegre, segura de si e muito sociável entre seus colegas. As pessoas queriam saber o motivo da mudança, mas ela se manteve calada. Alguém de sua confiança, que sempre a apoiava em tudo, contou que certo dia ela lhe confessara a razão de ter mudado. Seu problema era um complexo de inferioridade por causa de seu nariz, a ponto de ela se sentar diante do espelho e se maldizer, pois aquilo a enchia de indignação. Na intenção de esconder seu complexo de inferioridade, ela se mostrava uma pessoa segura de si diante dos outros. Mas todo o seu esforço era inútil, porque sua consciência sabia que aquela aparência era um disfarce. Essa hipocrisia também não durou muito tempo. Sua autoimagem distorcida predominava em sua mente e em seu espírito. Chegou a pensar que as pessoas só olhavam para o seu nariz e que esse era o motivo de não ter um noivo. Enfim, isso provocou a falta de alegria em seu rosto e a falta de autoconfiança fez que ela se isolasse das pessoas. Até o dia em que ela decidiu tirar umas longas férias com o objetivo de resolver o problema. O recurso para curar a enfermidade de seu coração consistia em uma cirurgia estética.
foi a um hospital e submeteu-se a uma cirurgia no nariz. Finalmente, conseguiu seu objetivo. Pensando que seu nariz havia ficado bonito, sua autoimagem deu uma volta de 180 graus. A partir daí, começou a acreditar que conseguira a aparência física sonhada. A ironia, porém, é que a pessoa a quem contara seu segredo não percebeu que ela fizera cirurgia no nariz. A autoimagem daquela mulher podia fazê-la rir ou chorar. Tal como a protagonista dessa história, todos são influenciados em seu modo de pensar e agir pela autoimagem que trazem no coração. A certa altura da história humana, algumas pessoas pretendem compreender a existência do homem, excluindo dessa compreensão o conceito de Deus. Refiro-me aos filósofos existencialistas. A compreensão que tinham do homem era de um ser que não podia sair do abismo da culpa, da condenação e do desespero. De acordo com o filósofo dinamarquês Kierkegaard, a pior enfermidade causadora da morte do homem não é o câncer, mas a perda da identidade, isto é, o desespero de haver perdido a si mesmo. Karl Jaspers afirmou que para o homem existem situações extremas como a morte, a ansiedade, a luta, a culpa e etc. E sua existência consiste em admitir a frustração de tais situações externas. Albert Camus, autor do livro O Estrangeiro, afirmou: para poder viver uma vida absurda, é preciso conhecer a falta de sentido dela. Enfim, o tipo de homem descoberto pelos filósofos existencialistas é um ser que precisa de esperança e vive sem nenhum sentido. Além disso, tem dentro de si uma bomba relógio, que é a morte, e é incapaz de solucionar esse problema. Definitivamente, o homem sem Deus é um homem sem nenhuma esperança. Como o homem é um ser sem esperança, deve haver alguém que venha resgatá-lo. Caso contrário, não existe saída. Em Gênesis 3, 17 ao 19, escreve nitidamente como foi a vida de Adão quando este perdeu a esperança. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Até aqui, o conceito do homem é semelhante ao dos existencialistas. Adão teve de defrontar-se com a realidade da nudez e da rejeição como consequência do pecado. O que descobriu de si mesmo foi que estava separado da glória de Deus e sentiu-se vergonha por sua nudez, motivo pelo qual escondeu atrás de uma árvore. Além disso, viu-se como a maldição dos espinhos e ervas daninhas, pelo que com suor viu-se obrigado a sobreviver em circunstâncias totalmente desanimadoras. Por último, Adão descobriu que estava destinado à enfermidade e à morte, e que voltaria a ser pó. Como observamos na história de Adão, a Bíblia admite que o homem é um ser sem esperança. A manifestação do pecado fala de um homem que vive no abismo da desesperança. A partir da queda de Adão, o homem foi contagiado pelo vírus do pecado, exposto ao qual o DNA do homem começou a se contaminar. Como consequência disso, ainda hoje pensamos: sou pecador, não me posso livrar do pecado.
e minha identidade espiritual é ser escravo do pecado. Isto é, temos uma autoimagem incorreta. Qualquer um que tenha uma autoimagem correta nunca poderá ser livre do pecado. A pior enfermidade mortal que pode ser concebida pelo homem contaminado pelo pecado é a distorção da autoimagem. Essa enfermidade pode ser observada em 4 casos. O primeiro caso é na dependência. Isto é, quando as pessoas amarram a autoimagem com a corda dos maus costumes, são presas dos desejos carnais, do álcool e dos jogos. A maioria dos que tem uma autoimagem de vício não está preparada para suportar a tentação e a prova do diabo. Eles pensam constantemente: sou um medíocre, sou um mundano, estou preso aos costumes do mundo, não me posso livrar deste mau hábito, e dessa forma transformam-se em dependentes. O segundo caso é na infelicidade. São aquelas pessoas que pensam não merecer o amor dos familiares e dos amigos e, consequentemente, passam a se alienar. Por exemplo, as crianças de rua, em sua maioria, provêm de famílias desestruturadas. A semente da infelicidade é semeada quando os pais se divorciam ou um deles morre prematuramente. Elas não conseguem se libertar da autoimagem que diz: você não merece ser amado, você é inútil. Assim, irrigam a semente da infelicidade e, em geral, terminam destruindo a própria vida. Essas pessoas são negativas e vivem presas ao ódio e à ira. O segundo caso é a debilidade. As pessoas que têm alguma debilidade física tendem a viver sob a ansiedade e a preocupação com a doença. Pensam que não pode ter uma vida saudável pelo fato de serem fisicamente frágeis. Elas pensam: eu já nasci frágil, por isso a enfermidade voltará a qualquer momento. Assim, por causa da autoimagem doentia, perdem a defesa mental e, quando fustigados por alguma doença, perdem imediatamente o ânimo. Essa categoria de pessoas nunca poderá ficar livre da enfermidade. O quarto caso é no fracasso. Em relação aos outros tipos de autoimagem, talvez seja esse o mais destrutivo. Ao ver sua falta de capacidade, de recursos, de apoio dos outros, a pessoa termina pensando: sou desprezado, estou inserido na classe baixa, sou um lixo. Haja o que houver, vou acabar em fracasso. Sou pobre. Pessoalmente, em visitas ao exterior, pude ver quanto essa categoria de autoimagem é destrutiva. Um denominador comum que descobri nos países subdesenvolvidos foi a mentalidade pobre. As pessoas pensam: somos pobres há várias gerações. Jamais poderemos livrar-nos da pobreza. Lamentavelmente, não pude encontrar nelas esperança nenhuma. Essa realidade torna-se mais visível em países do sudoeste asiático, na África e na América do Sul. O surpreendente é que muitos desses países estão repletos de recursos naturais e, apesar das riquezas e da ilimitada possibilidade de progresso, continuam sendo países pobres. O motivo é a mentalidade de fracasso. Os habitantes estão determinando o futuro de sua nação por meio da mentalidade da pobreza e do fracasso. A mentalidade dos israelitas que haviam chegado a Cádiz Barneia era semelhante a essa. Eles não puderam pisar na terra prometida, a terra dos sonhos, a terra de onde fluía leite e mel, apesar de tê-la exatamente à sua frente. Mas por quê? Você pode perguntar. Porque, embora tivessem tido a experiência da salvação de Deus e da disciplina durante 40 anos no deserto, não puderam se desfazer da mentalidade de servidão que tinham no Egito, a fim de pensar como filhos de Deus.
Essa mentalidade pobre torna-se visível nos relatos dos 12 espias. A Bíblia esclarece que, após haver observado a terra durante 40 dias, o relato por eles apresentado foi negativo. E espalharam entre eles os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos garfanhotos, a nós e a eles. Números 13, 32 e 33. A mentalidade de servidão os fez considerar-se pequenos e insignificantes, e não permitiu que vissem a vontade e o plano de Deus. Foi por isso que não vacilaram em afirmar: diante deles parecíamos gafanhotos. O importante é que a terra de Canaã é um território onde se pode entrar com o complexo de gafanhoto, ou seja, aquele que não tem a capacidade de pensar como filho de Deus, muito menos lhe será outorgada nenhuma oportunidade. A única forma de mudar a autoimagem é voltar-se para Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, o texto que li no início, Paulo, ele adverte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É em Jesus Cristo que se pode encontrar uma nova autoimagem, que consiste em crer, apesar de ser pecador e por sua injustiça merecer a rejeição. Seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, e agora esse homem é uma pessoa justa porque recebeu o perdão de seus pecados. Há alguns anos foram a leilão em Nova York os pertences de Jacqueline Onassis, esposa do ex-presidente Kennedy. Na oportunidade, o anel de noivado, avaliado em $500 mil, foi vendido por $2.590.000. Os textos do discurso de posse do ex-presidente também foram vendidos por $134 mil. Faz pouco tempo, vendeu-se um desenho a qual Picasso havia dedicado apenas 5 minutos, pelo valor de uma casa. Longfellow, famoso poeta americano, escreveu uma poesia em uma folha de papel de má qualidade, mas que foi vendida por $6 mil, ainda quando o artista era vivo. Como vimos, meus irmãos e irmãs, as coisas comuns tornam-se extraordinárias quando estão ligadas a alguém importante. O mesmo acontece em nossas vidas, glória a Deus. Podemos pensar que somos menosprezados e rejeitados no mundo, mas temos de olhar para nós pela perspectiva daquele que transformou a nossa vida. Kim Dae-do foi um coreano que assassinou 16 pessoas. Ele pensava que ninguém o amava e que a sociedade o rejeitava. Contudo, aceitou Jesus na cadeia e começou a clamar ao Senhor todas as madrugadas. Assim, foi transformado totalmente diante da cruz de Cristo. Sua autoimagem foi mudada. De assassino, transformou-se num filho de Deus, revestido de justiça e sua glória. Deu-se conta de onde vinha, por que vivia e para onde se dirigia. Passou a ter orgulho de sua nova identidade. No dia de sua execução, suas últimas palavras foram: Aleluia, graças a Deus, que está me chamando hoje. Faz tempo que espero por este dia. Estou muito feliz por esta gloriosa morte, que me permite ser aceito pelo Senhor. Dou-te graças, Pai, por haveres perdoado pelo sangue de Jesus Cristo alguém que merecia ir para o inferno, e por me aceitares em teus braços. E ele foi executado. Que transformação tão radical! Esse criminoso que havia amaldiçoado a sociedade, a si mesmo e as pessoas, foi transformado completamente por causa de Cristo,
e se converteu em uma nova criatura. A mudança da autoimagem é isto, uma nova criação em Cristo. Este tipo de transformação ocorre somente quando alguém tem um encontro com Cristo. A Bíblia diz: tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16:11. A transformação manifesta-se quando alguém abandona o manto do passado e, concebendo uma nova autoimagem em Cristo, pode dizer: sou uma nova pessoa, tenho uma nova identidade. Aqueles que têm alguma enfermidade devem conceber uma autoimagem sã em Cristo. Devemos nos conscientizar de que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e por seus ferimentos fomos curados. Tenho dado ênfase especial a esse aspecto, sobretudo quando prego em países mais pobres. Enfatizo o conceito, repetindo-o inúmeras vezes, para que as pessoas formem uma nova autoimagem. Vocês não têm nada a ver com a enfermidade. Ela foi resolvida na cruz. Vocês foram legalmente libertos. Em seguida, faço uma oração por cura divina e lhes digo que hajam pela fé. Dessa maneira, tenho visto muitos milagres de pessoas que abandonaram amuletas, que deixaram suas cadeiras de rodas e que recuperaram forças nos braços. O milagre mais surpreendente que vi numa dessas oportunidades foi a de uma mulher curada de uma enfermidade no fígado, motivo pelo qual sua barriga era como um tanque de água, a ponto de ela parecer estar grávida. Logo após a oração, o líquido começou a sair e em pouco tempo ela tornou-se esbelta. Portanto, devemos nos libertar do que é carnal por meio do sangue de Jesus Cristo e formar uma autoimagem de livre do diabo e da ansiedade. Com uma autoimagem frágil e enferma, nossas defesas também enfraquecem. Desenvolvamos então uma autoimagem que nos garanta que podemos superar e vencer a enfermidade. Mateus 8,17 diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Devemos crer que todas as coisas velhas passaram e em Cristo veio o novo, porque Cristo carregou nossas enfermidades e suportou as nossas dores. Definitivamente, precisamos ter autoimagem de uma pessoa sã. Em 1 Pedro 2,24, encontramos: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que isso significa? Isso quer dizer que já faz 2000 anos que, olhando para nós, podemos nos ver sãos. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em 2 Coríntios 8,9 consta: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Efésios 2, do 4 ao 6 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não importa a sua aparência física, nem a sua origem, em Cristo já somos cidadãos do céu. Enquanto estiver nesta habitação passageira, o nosso corpo, estaremos neste mundo, mas na realidade em Cristo, o nosso homem interior já está assentado no trono de Deus. Portanto, é natural, uma vez que deixemos a habitação do corpo, voltemos à casa paterna,
não construída por mãos humanas. Confesse corajosamente: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Nunca devemos esquecer a autoimagem que foi transformada. Alguém que logo depois de se ver, retirando-se, esquece de quem era. Uma vez que viu sua imagem no espelho da Bíblia, deve conservá-la. O Salmo 103 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É muito conhecido o conto da águia e da galinha, de Norman Vincent Peale. Certo dia, um menino aventureiro descobriu o ovo de uma águia numa montanha, levou-o e colocou junto com os ovos de uma galinha. Passou-se o tempo e a águia nasceu junto com os pintinhos. O filhote de águia pensava que era um pintinho e se comportava como um deles. Certo dia, uma águia passou voando de forma majestosa por cima do galinheiro. Ao observá-la, o filhote de águia notou que sua aparência era muito similar à daquela ave e pensou: essa águia se parece muito comigo. Eu venho observando porque minha aparência é diferente das galinhas, e veja essa águia. Ela se parece comigo. E descobriu uma nova autoimagem, saiu do galinheiro e começou a voar livremente. Nós não somos o que éramos. Não devemos viver como vivíamos antes. Devemos nos ver na cruz e descobrir a nova imagem que Deus concebeu em Cristo. Uma tremenda transformação acontecerá em nossa vida se apenas adquirirmos uma nova autoimagem por meio da cruz de Cristo. Para ter uma nova autoimagem, devemos nos ver com os olhos de Deus. Devemos nos aceitar e nos amar como somos. Quem não se aceita e não se ama, jamais poderá conceber o pensamento de Deus. Portanto, primeiro você deve se apegar à sua nova identidade. Robert Schuller disse: muitos se castigam. E ele explicou que devemos nos amar, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus. É disso que trata a autoimagem. Ou seja, primeiro é necessário que a pessoa se ame, para depois poder amar os outros. Neste mundo, vivem muitíssimas pessoas, mas não há ninguém que tenha as impressões digitais iguais às suas. Não acontece nem mesmo com os gêmeos. Ou seja, você é uma pessoa única no mundo e, portanto, vale muito. Vemos ao nosso redor pessoas se desqualificando. Elas dizem: porque não tenho esta aparência física? Porque nasci mulher? Porque nasci numa família pobre? Porque não cursei uma faculdade? Ou seja, elas rejeitam a si mesmas e vivem uma vida toda querendo ser outra pessoa. Todos nós temos uma missão. A razão pela qual nascemos é Deus ter algo para fazer por meio de nossa vida. Nem todas as flores são rosas. As magnólias também são flores. Isso significa que não são apenas as rosas que têm uma função. As magnólias também têm uma missão a cumprir. Portanto, devemos saber que a missão e o privilégio que Deus nos deu é viver felizes diante do Senhor. Devemos amar a nós mesmos. Cada pessoa tem uma autoimagem impressa em seu coração e pensa, sente, fala e age de acordo com essa autoimagem. Se esta é negativa, complexa e fracassada, sua vida também se desenvolverá dessa forma. Ao contrário, se ela a tem positiva e promissora, assim também será a sua vida. É preciso saber que o êxito e o fracasso estão na autoimagem interior,
não na aparência exterior. Portanto, devemos nos aproximar da cruz de Cristo para conseguir essa autoimagem que foi comprada e desenhada com sangue. Temos de ver a cruz, abraçar a cruz e aceitar a nova imagem que Deus nos dá. Quando a nossa maneira de ver a nós mesmos se alinhar com a perspectiva de Deus, podemos nos ver com o amor de Deus. Podemos descobrir a felicidade que tanto desejamos se apenas tomarmos para nós a perspectiva de Deus, que nos vê e nos aceita como somos. Deus abençoe a cada um que ouviu essa palavra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder todos os vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.